Mais um programa VitaCast começando por aqui, pessoal. E hoje nós vamos falar sobre a tal da canetinha. A gente sabe que as pessoas hoje vêm buscando o processo de emagrecimento de uma forma muito rápida. Ninguém quer passar por processos. Então hoje a gente vai conversar sobre essa tal da canetinha. Eu quero começar apresentando a minha parceira de hoje aqui do VitaCast, que é a Camila Delgado, que vem dando suporte pra gente, abordando todo o conteúdo científico e técnico. Seja muito bem-vinda, Camis. Obrigada, Léo. É isso mesmo. Hoje a gente vai falar, então, sobre a canetinha e o que a nutrição pode e complementa e potencializa e auxilia durante esse processo de uso do tratamento. É bom lembrar que esse programa é um oferecimento exclusivo da Vitafor e ele foi criado especialmente para nutrir você de conhecimento, conteúdo muito informativo e relevante e, é claro, sempre promovendo saúde. E conduzindo o nosso programa, eu trago aqui para vocês hoje o nosso querido Leonardo Chimizo. Bem-vindo, Léo. Sempre um prazer conversar com vocês e principalmente com os nossos convidados seletos, né, Camis? Exatamente. E ao mesmo tempo, aqui na bancada, dividindo com a gente, né, Léo? Eu tenho a Tassiane Oliveira, que ela vai trazer conteúdos maravilhosos da atualidade da internet, de rede social em tempo real. Seja bem-vinda, Tassi. Obrigada, Camis, é isso mesmo. E eu quero aproveitar já e falar para o pessoal de casa que a gente está gravando hoje da Natural Tech. Então, caso você escute algum barulho aí, saiba que é porque a gente está no meio da feira. É isso aí, pessoal. E para o bate-papo de hoje, nós trouxemos duas celebridades que já passaram aqui pelo VitaCast. E eu não tive a honra ainda de trabalhar com a Luísa, mas já tive a honra de participar com o Gui. Mas vamos lá. Hoje, para esse VitaCast, nós estamos com ela, que é nutricionista, esteticista, mestre em medicina interna, coordenadora de curso de pós-graduação em nutrição estética, além de ser uma palestrante de renome aí em todo o Brasil e fora do Brasil. Seja muito bem-vinda, Luísa Volpi. Obrigada, gente. É um prazer. Prazer não só por estar aqui, mas para falar de um tema tão polêmico e legal, né? E você falou, Camila, achei muito legal. Mas eu digo mais, que a nutrição é a base de todo o tratamento, né? Exatamente. Então, vamos trazer aí um pouquinho da nossa prática clínica. Maravilha. E a gente também conta aqui nesse time seleto com ele, nutricionista da Havaí há 16 anos e 5 meses agora, professor de pós-graduação e, claro, pai da Juju, Guilherme Rosa. Olá, Léo, olá, Camila, prazer estar aqui de novo, né? Terceiro, acredito que ao final eu posso pedir música, né? Participa de 3 VitaCast, diretor, no final ele quer pedir música, então eu já até pensei na música, só não vou fazer dancinha que vai ficar horrível. Deu uma ideia, acho que tem que abraçar, né, Léo? Vamos só ver a música que ele vai pedir no final. Mas agradeço o convite, né? Sempre bom a gente estar aqui, bater um papo, muito legal estar com a Luísa aqui, né? A gente ministra aulas de pós pelo Brasil inteiro, em instituições diferentes, mas somos grandes amigos. Então, o VitaCast aí unindo, né, a nutrição do nosso país, isso é muito legal. Verdade. Mais união. Show de bola. Vamos começar o nosso bate-papo aqui com matéria? Vamos lá, Claro, tá. Posso trazer uma matéria que eu achei aqui bem bacana para vocês? A gente vai começar, então, com essa matéria. Já o título da matéria: Mulheres aderem a fórmulas milagrosas de emagrecimento. E essa matéria, que é uma matéria recente, de abril desse ano, ela diz que o remédio para diabetes tipo 2, que tem sido disseminado nas redes sociais como uma fórmula milagrosa de emagrecimento, o uso dele tem sido feito principalmente por mulheres e causado um furor no Brasil, tanto que o medicamento já tá em falta nas farmácias, né? E a matéria ainda traz que o medicamento já é prescrito para obesidade, mas tem que passar pelos critérios. Porém, isso não está acontecendo, né? As pessoas que precisam perder pouco peso estão recorrendo a esses medicamentos. Olha, que triste, né? E assim, antes da gente iniciar essa conversa, até queria saber, né, doutora Luísa, o que é essa tal canetinha? O que ela faz? Para que é? serve, Pra né, que Léo? serve? Para quem não usa. Então, vamos lá. Primeiro, o objetivo realmente do tratamento medicamentoso é
criar algo para que realmente o paciente tenha uma condição metabólica para a redução de peso. E a medicação, ela é necessária, né? O médico, ele precisa fazer a avaliação correta e a prescrição e, obviamente, o paciente cumprir, né? Nós, nutricionistas de consultório, a importância é essa relação multidisciplinar com o médico para saber o que o paciente está usando, ter o conhecimento da interação medicamentosa com os suplementos, com o próprio alimento, né? Então, acho que esse é um ponto principal. E a medicação hoje, apesar da indicação ser para diabetes do tipo 2 e a recente utilizada para a obesidade, o análogo de GLP-1, ele traz uma melhora na saciedade, né? Então, hoje a gente vem de uma cultura alimentar, de alimentos pobres em nutrientes e de rápida digestibilidade. Então, o paciente, ele sente fome o dia inteiro, né? E a palatabilidade é muito boa. Então, ele quer comer o dia inteiro. E daí não fecha a conta, né? Não gasta, não fecha a conta. Então, o análogo de GLP-1, primeiramente, ele vai fazer justamente esse estímulo à saciedade, né? Então, trazendo aí um menor consumo alimentar e, por isso, o emagrecimento. E um segundo fator é a melhora da resistência insulínica. Por isso que ele é uma medicação para o diabetes do tipo 2, né? E, obviamente, que melhorando os parâmetros metabólicos. Então, melhorando pressão arterial, melhorando a própria resistência insulínica, comorbidades associadas a doenças cardiovasculares. Então, ele é uma medicação muito importante, né? Mas a gente precisa entender qual que é o mecanismo de ação e até ver o que na nutrição a gente pode estar adequando para que a resposta do medicamento seja eficaz, né? E Gui, no seu caso de consultório, né? Por que você acha que as pessoas procuram tanto esse tipo de medicamento? Léo, primeiro eu acho que a abordagem da Luísa foi perfeita, né? A medicação ela é mais uma opção no tratamento da obesidade. O que a gente tem de fato e de concreto é que a obesidade ela só aumenta no Brasil. Então, cada vez mais nós temos novas opções e os índices de obesidade vêm aumentando. Isso é número, isso não é achismo, não é opinião. Isso é número, tá lá para quem quiser olhar e interpretar. Então, talvez, em algum ponto, a gente esteja pecando. Porque o tratamento da obesidade, o meu mestrado foi em obesidade, eu entendo que ele precisa ser multifatorial e multidisciplinar. Sem dúvida. A partir do momento que a Tássila ali para mim uma reportagem onde há algo milagroso, eu já tive lá em Fátima, Nossa Senhora de Fátima, já tive no Vaticano, né, próximo de Floripa tem Nova Trento, né, a Madre Paulina, ali realmente aconteceram milagres. Muitos milagres. Agora o emagrecimento ele não é milagroso. O emagrecimento ele vem por meritocracia. Exato. De você fazer boas escolhas, de você praticar atividade física, de você criar uma melhor relação com a comida, né? Então, a partir do momento que você fala assim, o meu consultório como nutricionista, eu faço milagre no meu consultório de nutrição. Então, gente, perdeu completamente o sentido. Então, que a gente não seja contra o tratamento da obesidade, porque ela é uma patologia, a gente não pode romantizar a obesidade. Ela é uma doença, né? Ela é um estado patológico que envolve um risco à saúde do indivíduo e esse é uma das opções de tratamento. Então, se o médico optou por ela, o nutricionista vai o quê? Vai trabalhar mais fibras na alimentação, vai trabalhar frutas, vai trabalhar verdura, vai escolher boas fontes proteicas que deem mais saciedade, né? Vamos tentar trabalhar, né, com aquele paciente que mesmo com a medicação ele tem náusea, ele tem enjoo, ele tem dor de cabeça, como a nutrição pode auxiliar, auxiliando no sono, auxiliando na microbiota intestinal. Então tem várias abordagens que podem ser tomadas. Gui, aquele obeso, ele traz também muitas outras características, né? Patologia, resistência à insulina, como a Lu falou, às vezes a questão do colesterol, o fígado, né? Se o fígado está gorduroso. Então, esses medicamentos, eles trazem justamente
essa característica, que ele não vem, na verdade, a obesidade, né? Ele não vem sozinho, ela vem acompanhada de outras coisas, de outras patologias. E o medicamento, ele age no mecanismo como fonte de saciedade, como a Lu disse. E qual é o meio de ação desse medicamento no nosso organismo? A gente falou muito de GLP-1. Vocês dois aqui, professores, né, falando nutricionês, acho que a gente pode falar um pouquinho de uma forma mais fácil. O que é esse GLP-1? Na verdade, a secreção de GLP-1 acontece no intestino, né? E um comunicador ao cérebro de saciedade, né? É como se fosse um comunicador. Ele vai alertar ali que o paciente está saciado, né? Então, a gente produz isso naturalmente, né? O que o paciente obeso ele tem uma alteração na secreção de GLP-1. Então, a medicação, ela vem para substituir algo que o teu corpo não está produzindo, né? E aí gerar como se fosse esse estímulo ali à saciedade, né? Nosso corpo é todo interligado, né? Então, a secreção de neurotransmissores, de hormônios, tudo isso é uma maquinaria perfeita. E, obviamente, que quando a gente tem uma disfunção, a gente precisa ou encontrar o caminho novamente para tornar funcional, que é o que a nutrição faz, né? Ou usar de um substituto. Nesse caso, a medicação é substituta. Só que, às vezes, é necessária para quê? Para que o paciente comece a reduzir o consumo para se tornar funcional. Muito e vocês pegam muito esse tipo de paciente já fazendo uso da tal canetinha no consultório? Está cada vez mais frequente, né, Léo? Os pacientes que eu estou acompanhando no consultório, eu notei que ele dá uma perda de peso inicial mais significativa. Então, talvez isso, como um fator motivacional e de maior adesão ao tratamento, possa ser interessante. Porque muitas vezes o paciente ele chega com 30, 40 quilos acima do peso alvo, ou aquele, né, um peso saudável para ele. Se você fala, se perder 3 quilos por mês, em 10 meses tu perde 30. Ele, não, mas em 10 meses não, eu quero perder em 4. As pessoas hoje, elas querem respostas mais rápidas, né? O imediatismo que tomou conta da sociedade. Então, essa medicação, ela vem como uma resposta mais rápida. E hoje, se a gente for ver, índices que só aumentam na população. Obesidade e ansiedade. Olha só. Né? Então, muitas vezes o obeso ele também tem um quadro de ansiedade aflorado, né? Então, ele quer um resultado rápido, ele quer sair da obesidade. E eu preciso ajudá-lo. Eu não posso recriminar um obeso que chega procurando uma medicação, porque, gente, ele está tentando mudar. Exato. Né? Vou tentar, lógico, puxar para nutrição, né, Lu, de melhorar a dieta. Eu, particularmente, assim, tenho que se exercitar no meu consultório, né? Então, quem não se exercita, eu não tenho uma boa relação. Olha, né? Vamos manter uma relação. Então, a gente vai ter aqui uma amizade. Exato. Né? Eu estimulo muito a prática da atividade física, também auxiliar nessa regulação hormonal. Mas o nutricionista pensar em falar, se eu tenho uma ação medicamentosa intestinal, como é que está a microbiota intestinal desse paciente? Né? Muitas vezes, né, Lu, com corantes, com edulcorantes, com adoçantes, produtos industrializados, né, ultraprocessados. Você pergunta, faz uma anamnese da última semana, quantas frutas ele comeu, né? Talvez uma maçã do amor. Né? E o paciente, você come frutas? Eu como. O que você come? Maçã e banana. Banana milanesa. Mas você varia? Não vario. Então, assim, eu acho que o nutricionista, nesse ponto, ele tem um papel muito de educador mesmo, e de facilitador, né? Exato. Eu sempre falo, diferente do Gui, as minhas pacientes, a maioria usa o Ozempic, porque eu trabalho na estética, né? Então, a estética, a mulher, ela quer emagrecimento rápido. Então, o que ela faz? Eu tenho um casamento daqui 45 dias. Né? Então, ela vai no mais fácil. O que é o mais fácil? Ir na farmácia e comprar medicação, sem acompanhamento médico, muitas vezes, né? Então, assim, o ponto principal aqui é, eu, como profissional da nutrição, da área da saúde, eu tenho a obrigação de alertar meu paciente, que ele tem que buscar um acompanhamento médico. Gente, só para deixar claro, a gente está falando muito da canetinha, mas para você aí de casa que ainda não sabe o que é, a canetinha nada mais é do que uma injeção e que está sendo utilizada para o método de emagrecimento.
principalmente para o público obeso, não é mesmo, Luísa? Isso, a gente tem várias marcas no mercado, né? E realmente é como se fosse uma reposição mesmo, né? É ali um análogo de GLP-1 que vai fazer o que o organismo não está fazendo. Legal. E é até engraçado, né, que as pessoas que começam a utilizar esse tipo de produto, elas veem um resultado que aconteceu com uma pessoa, mas não viu que a pessoa treinou, que a pessoa mudou a alimentação, mudou seu estilo de vida. Ela só vê, perdeu tantos quilos usando só isso. E nunca é dessa forma. Até porque você falou muito da questão de matérias, né? Existem várias matérias que já trazem no próprio título a promessa de redução de 10% do peso corporal. É significativo e é muito atrativo, né? Eu vou perder 10 só usando a medicação. Na verdade, a gente sabe que isso é muito individual. Tem pacientes que realmente conseguem atingir até 17% do peso corporal, mas o que a gente percebe é o quê? Associação da dieta e do exercício físico. Aproveitando o que a Lu estava falando aqui, realmente a gente tem um estudo aqui lançado pelo PubMed recentemente com 327 participantes, que durante 17 semanas de estudo, ele mostrou que realmente teve uma perda de peso bem significativa. 17,3% perderam bastante peso. Porém, desses 17,3, 11,6 recuperaram o peso depois de um ano. Então, mas tem emagrece realmente, porém tem todo um fator em volta, né? É verdade. Até porque, eu vou repetir o que eu falei anteriormente. Você está colocando algo que o teu organismo não estava produzindo. Então, tirou o teu organismo, você não fez estratégia para voltar a essa produção. Sim, né? E essas pessoas que, na verdade, recuperaram o peso, elas não mudaram o seu estilo de vida. Então é claro que ela vai voltar no peso antigo, nada né? milagroso, Não existe o milagre, né? Como o Gui começou a apresentar, começou a falar no VitaCast. Não existe esse milagre. Milagre só em Portugal. E Você assim, você não vai assim, emagrecer e continuar naquele peso se você continuar com os mesmos hábitos. Você tem que buscar hábitos diferentes para obter resultados diferentes, né? Exato. E todo medicamento ele tem um efeito colateral. Né? Dentro da clínica de vocês, o que vocês encontram de muito efeito colateral nos pacientes que vocês atendem? Léo, primeiro, existe uma grande diferença do paciente que ele vem com uma prescrição médica para o paciente que veio com uma prescrição de internet ou da prima da vizinha, né? Que hoje tem muito também. Como é venda livre, muita gente vai até a farmácia, compra e se autoprescreve. Com prescrição medicamentosa, existe uma progressão de dose, né? Existe um acompanhamento do médico. Então, os sintomas normalmente ficam com enjoo, uma leve indisposição na primeira semana, ou talvez nos primeiros 10 dias, e depois isso se normaliza. E a progressão de dose vai sendo acompanhada pelo médico. O que eu vejo é, quando não tem acompanhamento, a chance de insucesso é maior, porque os sintomas são mais fortes. Então, 2 pontos, né? A pessoa muito enjoada, muito nauseada o dia inteiro, que atrapalha as suas rotinas diárias, e o alto custo. A partir do momento que ele precisa aumentar a dose, que aquela caneta passa a durar, né, 20 dias por um custo relativamente elevado para o público do nosso país, ele decide abandonar aquela utilização medicamentosa. E aí, talvez, ele volte a ganhar o peso perdido. Mas, na verdade, se ele começar a treinar e emagrecer e ele parar de treinar, ele também vai voltar a ganhar peso. Se ele fizer uma dieta com restrição calórica, abandonar a restrição calórica e voltar a comer mais calorias, ele também vai voltar a ganhar peso. Então, o que a pessoa precisa entender? Qual é o fator causal e isso ser tratado de forma multiprofissional. Exatamente. Então, existem consequências boas e não tão boas quando a gente acaba utilizando esse tipo de método. E você percebe muito isso no consultório também, Lu? Percebo. Bom, eu acho que a gente tem que pensar em diferentes pacientes, né? Exato. Então, por exemplo, vou citar uma paciente minha
que ela tinha um IMC bem adequado, eutrófico, mas tinha uma hemoglobina glicada muito alta, né? De 6,5. Ela tem acompanhamento médico e houve a prescrição, então, correta da medicação, né? No caso dela, veja, o intuito nem foi emagrecer, foi estabilizar os níveis da hemoglobina glicada, né? Estabilizando os níveis, ela começou a ganhar massa muscular, que era algo resistente que a gente tinha no consultório, que a gente não evoluía. Então, adequava a proteína, comia carboidrato adequado, fazia exercício, mas ela tinha uma condição metabólica que não estava legal. E aí a medicação entrou perfeito. Então, ela evoluiu tanto na condição metabólica dela e começou a ganhar massa muscular. E que, para mim, na estética, isso foi muito legal. Por quê? Menopausada, reclamando de flacidez. Então, a redução da densidade muscular, né, a flacidez muscular, também impacta em relação ao contorno corporal, né? Então, nesse caso, perfeito. Agora, uma paciente, né, como o Gui disse, que vem automedicada, que vem com vômito, muitas vezes, com náusea, ela desnutre. Porque ela não consegue comer, entende? E aí começa a cair cabelo, começa a pele ficar flácida, né? Então a gente tem, eu acho que dentro da clínica a gente consegue ver bem essa diferença em relação ao acompanhamento médico do paciente. Necessário, né? Se faz muito não. necessário. Isso. E a atividade física, Gui, também se faz necessário nesse caso. Então, sabe o que eu estava recordando aqui? Ano passado, alguns atletas começaram a perguntar sobre essa medicação. Né? Porque eu preciso baixar um pouco meu percentual de gordura. Não, o preparador físico cobrou uma redução aí de 1 a 2 quilos. Gente, se um atleta que treina periodizado não conseguir fazer uma dieta adequada e melhorar a composição corporal dele, algo no processo está errado. Tem que ser todo mundo demitido. Né? Aí eu chamei ele para conversar assim, mas que palhaçada é essa? Porque o fulano de tal comentou que a esposa usou. Eu falei, tua esposa jogou aonde ela? fez gol em quem ela? Eu falei, a esposa usou, gente, vocês são atletas. Vem cá, falei, vamos fazer esse planejamento. Mas tem que comer salada? Eu falo, difícil, né? Então é a geração do, é mais fácil, isso aqui né? Tem um poder aquisitivo alto. Para ele, o preço da canetinha não seria o problema. Né? E aí, trabalhando em reeducação alimentar, ele chegou na composição corporal. Falei, viu como não precisava? Então, aonde talvez eu me posicione um pouco contra é na banalização. Para uma perda de 2, 3, 4 quilos, da pessoa querer utilizar algo que, na verdade, ela não tem necessidade. É mais por comodismo. E muitas vezes, para evoluir, a gente precisa sair da zona de conforto, né? Até aproveitando aí o que o Gui acabou de trazer pra gente, parece que foi combinado, mas não foi. Eu tô aqui com uma matéria de um médico que ele traz que os cientistas eles estão desenvolvendo uma pílula para ajudar as pessoas que não conseguem comer a modular esses seus hormônios aí do apetite. Os pesquisadores estão também estudando ao contrário, né, para inibir essa produção de grelina, que é o hormônio do apetite, que pode causar a sensação de saciedade. Aí eu aposto que muita gente vai querer, né? Afinal, as pessoas não querem emagrecer, elas querem ser emagrecidas, né? É exatamente isso. Então, quando eu falo para um paciente que ele precisa fazer atividade física, talvez para ele não seja algo confortável. Gera dor. Você vai num crossfit, ficar pendurado numa barra, dói sua mão. Correr, por mais que seja beira-mar, como é em Floripa, muitas vezes vai doer seu pé, vai doer o seu joelho. Mas você sente as mesmas dores sentado no sofá. Então, o paciente ele precisa entender o processo. Ele precisa entender as etapas que ele vai ter que passar. E muitas vezes a atividade física entra na rotina dele como um hábito de vida saudável, como o consumo de alimentos saudáveis, como um sono controlado, como um intestino, né, regulado. Então a gente usa diversos instrumentos dentro do consultório no tratamento desse paciente. Né? Eu, por exemplo, vi aqui, tem o
Vitati aqui, que eu gosto muito, né? Tem cúrcuma na composição. Um excelente composto com propriedades anti-inflamatórias. Talvez esse paciente obeso precise de uma alimentação anti-inflamatória. E a suplementação anti-inflamatória pode estar auxiliando também nesse processo de emagrecimento, Então, na redução das dores, na redução dos sintomas olha que ele que está maravilha. apresentando com uma atividade física, por exemplo. Então, nesse contexto, Gui, a estratégia nutricional, a gente pode incluir alguns suplementos. É óbvio, a gente falou muito de alimentação, a gente falou muito de atividade física, mas no contexto, na realidade de vocês, você que trabalha muito com esporte, aluna, na parte estética, vocês veem a inserção da suplementação nessa rotina adequada e saudável do paciente que faz uso da canetinha, correto? É isso mesmo? Muito, muito. Tem um estudo que foi apresentado agora no congresso, que eu fui recente, internacional, que eles fizeram comparação entre os nutrientes do brócolis de 20 anos atrás e de agora, né? A diferença em relação à composição. Então, óbvio que a gente tem uma diminuição em relação aos alimentos de nutrientes. E, às vezes, mesmo que o paciente coma quantidades adequadas, que não acontece, a gente sabe que não acontece, mas vamos supor que ele conseguisse, há ainda carência nutricional, né? E essa carência nutricional, ela precisa ser corrigida através de uma boa suplementação. Lembra que eu falei que a gente precisa deixar o organismo funcional, né? Seja na síntese de GLP-1, é via nutriente, é via fibra, é arginina, é glutamina. Então, se o paciente não consegue via alimentação, ele precisa da suplementação para tornar o organismo funcional. Sim. E geralmente nesses casos aí, quais são os suplementos que vocês acabam utilizando com mais frequência nesse paciente? Pensando num paciente obeso, a probabilidade dele ter uma gordura visceral e abdominal é muito grande. Né? Então, se pedir um exame de ultrassom de abdômen total dele, você vai achar uma esteatose hepática, invariável. Muito. Aí ele chega no consultório e fala, Gui, eu fiz o exame, eu tô com esteatose hepática. Eu falo, só de olhar eu iria Já nessa sei. resposta. Pra que o exame, né? Então, tivemos Gordura no lançamento fígado. ontem, né? Hepatofor. Espetacular para esse paciente, ajudando o fígado, né, a melhorar a função dele. Eu acho que a distribuição proteica ao longo do dia é um ponto, pensando em saciedade. Eu sou um grande defensor dos carboidratos, mas infelizmente as pessoas não sabem escolher carboidrato e falam que carboidrato é tudo igual, né? Então Não, o carboidrato simples é diferente do carboidrato complexo, né? E eu posso trabalhar com carboidratos ricos em fibra, que vão me ajudar também na saciedade. Então esse ponto, ele tá com a caneta, mas só, amigo, um arrozinho integral, vamos comer um pão integral, E nesse vamos pessoal comer a casca da fruta, vamos comer uma salada crua. E muitas vezes ele fala pra você assim, Léo, mas isso é trabalho, tem que lavar a salada. Eu falo, nossa, Que você não trabalhão. lava o cabelo? Imagina a Luca, esse cabelo dela loiro aqui, né? Muito mais fácil lavar um alface do que lavar o cabelo da Lu, bem né, mais Lu? fácil. Então, assim, pensando em suplementação, pensaria no hepatofor, pensaria na própria cúrcuma, né? Que eu trabalho muito com cúrcuma, acho um excelente suplemento. Eu preciso entender que talvez esse obeso ele tenha muitas dores articulares, então o próprio colágeno tipo 2, o MSM, o ácido hialurônico reduzindo e melhorando a saúde articular. O ômega 3 também é um excelente anti-inflamatório quando em doses mais elevadas, né? Então é em torno de 5 gramas por dia, com uma boa matéria-prima, lógico, né? Para a gente ser assertivo na prescrição. Então, posso trabalhar com chás, né? Um chá que melhora o sono, né? Um chá anti-inflamatório, então, ou o Vitati com a cúrcuma, ou o Gui, ele equilíbrio. tá falando tanto do Vitati, É porque eu tô com vontade de tomar, eu acho gente, que ele entendeu? tá Eu tô com esperando ela convidar para tomar o chá. Vamos tomar um chazinho, que nós estamos aqui em São Paulo, como a Tassi disse, na Naturaltech, e tá frio, e um chazinho é bom para dar uma esquentada. Não é mesmo, Léo? Muito bom. Uma delícia de E chazinho. quais são as propriedades dele, Cami, desse chá? Do que ele é composto? Esse chá ele é maravilhoso. Ele é um produto que tem benefícios, como o próprio Gui já disse, né? Ele tem laranja amarga na composição, chá verde, algumas especiarias, a gente falou muito da questão do enjoo. Tem o gengibre, a canela e a cúrcuma, como o Gui disse. Além, é claro, de ter pouquíssimas calorias, né? Já que a gente estava falando de um processo de emagrecimento,
É importante Isso conta consumir. bastante, né? Isso, é aquela balança, É. né? A conta chega uma hora. Então, aí um produto com 4 calorias por porção. E ele pode ser consumido quente ou frio. Então, vocês escolhem a forma que tomar. Ô, Já Kai, tomou, Gui? E um ponto importante, tomei e vou repetir. A gente está falando de obesidade e de ansiedade. Hoje, observa-se um consumo excessivo de café. Ai, nem Café, fale. muitos pacientes fazem gatilho para a ansiedade com o consumo de café. Por que não, em determinados momentos do dia, num clima frio, num clima de inverno, eu trocar o café por um chá com propriedades anti-inflamatórias? Exatamente. Então, muitas vezes é uma troca que eu diminuo a ansiedade, eu posso acalmar o meu paciente, eu posso botar nutrientes, ele vai despertar para novos sabores. Então, acho que esse é muito o papel do nutricionista, né? Fomentar uma alimentação saudável, como a base da pirâmide tem que ser o alimento, e uma suplementação pontual específica focada em tratar a causa e não a gente ficar tratando sintomas uma vida inteira. Legal. E, se necessário, um médico prescrever um medicamento. Aí sim vai entrar, né? Primeiro a gente vai tratar o básico, para depois a gente E entrar tá com o tudo medicamento. bem. Se o médico prescreveu, gente, Faz não parte. veja problema. É um tratamento e ele tá ali para ajudar um paciente obeso. E nós, como nutricionistas, devemos fazer o nosso papel de fazer os Exatamente. ajustes nutricionais que corroborem com a prescrição médica. Com certeza. E para você, Lu, a gente falou aqui, você falou muito de flacidez, né? Para você também é esse reflexo. A pessoa, às vezes, é obesa, emagrece muito e fica flácida. Você recebe essa característica de Muito. paciente? Tá, daí eu já vou começar assim, ó. Na verdade, o paciente não fica flácido. A pele já era ruim. Ah, Só que a lá, ó. gordura, ela acolchoa, né? Uhum. E aí, reduziu a gordura, a pele fica flácida. Então, a pele do obeso tem uma característica muito forte do processo de glicação, né? Aham. Então, a glicação é a união do açúcar redutor com uma proteína estrutural. Essa proteína estrutural, no caso, é o colágeno, né? Então, o paciente que tem essa resistência insulínica, e aí eu tô aqui com o rei do carboidrato, eu vou ter que falar isso, porque... Nessas o condições. que acontece? O paciente, na restrição calórica, ele restringe, a primeira coisa que normalmente os profissionais fazem é restringir carboidrato, Uhum. tá? Ou o paciente mesmo, né? Ah, eu vou emagrecer, eu vou cortar carboidrato. É só comer menos carboidrato, né? O que a gente menos escuta, o que a gente mais escuta. Uhum. Só que tá errado, tá? Primeiro, porque ele não vai ter energia para treinar, e aí o Gui pode falar isso melhor do que eu, mas tem uma questão na estética muito importante, que para a gente fazer a produção de ácido hialurônico, a gente precisa de carboidrato. É um disacarídeo, né? Ele não lá. é um ácido, ele é um disacarídeo, ele é um carboidrato. E qual que é o objetivo do ácido hialurônico? É que quando a gente sintetiza ele na pele, a gente atrai água para o tecido. E daí mantém o fator de hidratação. Um tecido mais hidratado, ele vai estar metabolicamente ativo. Então, a síntese de proteínas estruturais, como colágeno, vai ser mais benéfica. Para entrar glicose para dentro da célula, para produzir esse ácido hialurônico, precisa da insulina. Uhum. Por quê? Porque a insulina sobe o glúten para a membrana, entra a glicose, ciclo de Krebs, produção de ATP. Por Olha aí que vai, aula, né? pessoal. Na cascata. Se o paciente é resistente à insulina, ele não tem essa função de aumentar ali o glúten, de entrar a glicose, e daí gera o estado hiperglicêmico. Esse açúcar em excesso, ele faz um desvio de rota no ciclo de Krebs e aumenta o metilglioxal, que é um pré-age, e forma os produtos finais de glicação. Então, ele envelhece. Então, quando eu falo que a pele já era ruim, só que tinha a gordura acolchoando, a gente tem que pensar na pele já no processo de emagrecimento. E aí, a caneta é legal. Por quê? Porque ela vai melhorar a resistência insulínica. Vai entrar glicose para a célula, vai ter energia para treinar, vai ter energia para produzir colágeno, vai ter energia para produção de ácido hialurônico. Só que qual é o grande problema? Que as pessoas, como a gente falou, fazem por conta, emagrecem muito rápido e perdem estrutura
estrutura de tecido, né? Entendi. É muito polêmico a questão do uso da medicação em relação à face, principalmente, né? Isso gerou várias notícias, matérias, mas a minha visão, a minha percepção que trabalha com a parte da estética é falta de prioridade, né? Se a gente tem um emagrecimento lento, saudável, com o paciente bem nutrido, colocando macronutrientes na hora certa, né? A gente vai ter um resultado e vai ter melhora de estrutura de pele, né? Toma um colágeno, de preferência que ele tenha ácido hialurônico na composição, que ele tenha vitamina C, né? Faz um procedimento nesse processo de emagrecimento. Então, o impacto na estética vai ser bem menor. Mais uma dica, hein, Léo? Várias dicas, aliás. Eu gostei do que tu falou. Ela trouxe Meu paciente Gui? fala assim, Gui, eu estou flácido. Eu falei, sua pele já era ruim. Exatamente. E outra coisa, eu não você tenho vai nada a falar, ver com prioridades, isso, pode, né? pode Só colocar, tava colchoando, eu adorei isso. Pode colocar na tua fala que o carboidrato é essencial É para a lógico. saúde da pele. E, pessoal, E lembrando, quem pratica atividade física, o papel do carboidrato é parar o processo catabólico, que é a perda muscular. Com Então, certeza. muitas vezes aí eu tenho duas situações também, do treinamento físico degradando proteína e tecido muscular e aumentando essa sensação de flacidez. Então, o que a Lu falou é aquele paciente que tem emagrecimento rápido, né, Lu? E ele fala assim, nossa, parece que eu murchei. Realmente, o carboidrato é a água, é o que a Lu acabou de explicar Sem brilhantemente. Sem dúvida. E aí, a questão da flacidez também está na falta de estrutura muscular. E para fazer músculo, a gente precisa de carboidrato, precisa de proteína, Exato. precisa de substrato, né? Substrato, macronutrientes. Jun- Que papo, hein, Léo? juntou tudo que o papo, Guilherme hein? adora, né? Não cortem o carboidrato. Bom, pessoal, Cortem bate... pessoas chatas. Isso é essencial na vida. A conversa tá super legal, mas o nosso tempo tá acabando. E assim, qual a mensagem vocês deixam hoje, né, para as pessoas que estão iniciaram, né, o consumo desse medicamento ou que pensam em iniciar o consumo desse medicamento? O que vocês gostariam de deixar como mensagem para essas pessoas? Acho que nenhuma canetinha milagrosa vai substituir o bom hábito de vida, né? Estilo de vida é o que a gente quer, assim, para o futuro, né? Eu acho que é o papel de nós profissionais da área da saúde. A gente quer que o paciente esteja bem. Psicologicamente, fisicamente, esteticamente, eu acho que é uma união, né? A gente falou ali da questão da suplementação e eu vejo hoje o suplemento como um aliado em relação aos bons hábitos, né? Então, às vezes, o paciente tendo ali a suplementação, a dieta prescrita bem certinha, isso é mudar realmente, é quebrar paradigma, é constituir hábitos, né? Porque Sem a construção dúvida. de hábitos, ela é muito difícil, né? Ela é aquele exercício diário, né? E a gente tá ali para dar a mão pro paciente e caminhar junto, né? Exato. Sozinho você não está. Eu acho assim, gente, que o primeiro passo, ele precisa ser dado. Sim. E que nós nutricionistas, que a gente não recrimine o paciente. Talvez ele precisa ser acolhido naquele momento. Fazendo um trabalho dentro do consultório, de conscientização, ganhando a confiança do paciente, talvez ele veja que bons hábitos de vida vão custar muito mais barato do que a canetinha. Se ele veio com a prescrição, eu não desencorajo, eu não vou contra, eu faço o meu trabalho, que é de nutricionista, que é de ensinar a comer, que é ensinar técnica dietética, que é ensinar a fazer boas escolhas, auxilio com uma boa suplementação para melhorar, né, os efeitos desse emagrecimento, tanto em pele, quanto em saúde, quanto em sono, quanto em microbiota intestinal, mas principalmente entender que ele precisa de ajuda. E talvez eu acho que é onde nós estamos pecando e os números estão aumentando. Exato. E lembrando o pessoal de casa que a gente busca realmente pegar esses assuntos que estão super em alta hoje, né, na internet, nas notícias, e a intenção é justamente alertar, né, as pessoas em relação aos riscos ou, de repente, o que pode ser feito para ajudar essa condição, né, do emagrecimento ou até mesmo das pessoas que têm o diabetes tipo 2. Então, a intenção é sempre alertar essas pessoas. Exatamente. Né? E, Léo, eu tô vendo aqui que tem presente, né, diretor? Opa! Eu acho que o nosso Sempre tem patrocinador, presentinho. nosso patrocinador Vitafor trouxe um presentinho em agradecimento a vocês, que o bate-papo foi muito
muito bom e eu acho que muito informativo. É importante, como o Léo disse, levar informação para quem está nos assistindo da melhor forma possível e com pessoas referência no mercado, né? Vocês têm anos de consultório, então nada melhor do que trazê-los para falar desse assunto. Obrigado, Léo. Ai, obrigada, gente. Presentinho na caixa bonita. É. Sempre falo, a gente coloca nessas caixas e ninguém quer jogar fora a caixa, né? É muito caixa bonita. bonita. Pô, ganhamos lançamento, Ah, hein? Lançamento. Ah, Agora, sempre bom ganhar presente. Ganhar É. lançamento é. Agora meu treino vai render. O Bom, Bono e- sabe que Thermoplus com palatinose é o meu pré-treino, né? Ah, é. Olha. É o de Fica a dica. cabeceira. Bom, e quem gostou desse bate-papo e quer conhecê-los mais, né? Ainda não segue as redes sociais, eu vou trazer aqui para vocês. Vocês encontram a Luísa Volpe no Instagram, que é @Lu Volpe Nutricionista, o Volpe é com W, tá aparecendo aí na tela de vocês. O Dr. Gui, vocês também encontram no @Nut Gui Rosa, também tá aparecendo aí para vocês. E é claro, o arroba no nosso patrocinador é @Vitafor Nutrientes. Lá vocês também acompanham todos os produtos, conteúdo da Vitafor, ficam mais pertinho do nosso patrocinador. E tem desconto, Léo? Porque assim, só eles ganharam presente por enquanto, mas o Sempre pessoal assim, de casa né? ganha. Os nossos convidados ganham presentes. Turma do mas... pessoal de casa também precisa ganhar Ser presente, justo, né? né? Exatamente. Então a Vitafor acabou separando para os nossos telespectadores um cupom que é VitaCash 20. É isso mesmo, diretor? É isso VitaCash mesmo. 20. Então entrem no www.vitafor.com.br e lá, na hora de fazer a sua compra, tem um espacinho que tá escrito cupom. Coloca o cupom VitaCash 20 e você vai ter 20% de desconto, tá? Mas é por tempo. Determinado. Sempre gosto de frisar, gente. Esse cupom ele é por tempo determinado. Então, se você está assistindo hoje esse episódio, compre hoje. Faça suas compras hoje, porque amanhã pode ser que esse cupom não esteja mais valendo, tá? Isso Então não mesmo. perde a chance. E para você que gostou de acompanhar o nosso episódio hoje, achou bacana, o conteúdo foi bem legal e quer curtir outros conteúdos, o VitaCash está presente em todas as plataformas de streaming. Então vocês nos encontram na Apple, no YouTube, inclusive se inscreve no YouTube, ativa o sininho lá para não perder nenhum conteúdo. Vamos ficando por aqui. Obrigada, Gui, obrigada, Lu, obrigada, pessoal, e até a próxima. Fiquem ligados. Beijo, tchau. Tchau, Tchau.